E se o Brasil ficasse às escuras? Você já se imaginou viver sem energia elétrica? Como seria sua vida sem computador, sem televisão, sem internet? O risco de um novo apagão voltou a ser debatido no país. Mas o que isso tem a ver com a geografia, com o Enem? Assista essa aula, ilumine sua cabeça e evite um apagão de conhecimento na hora da prova. Fala fera, o programa Vai Cair no Enem está de volta. E aqui nós trazemos o conhecimento para o nosso dia a dia, para o seu cotidiano. E aí nós começamos a falar aí sobre esse novo risco de apagão. Será que isso é possível? Primeiro eu gostaria de esclarecer alguns pontos. O Brasil já vivenciou, ao longo da sua história, ali no início do século, entre os anos 2000 e 2001, vamos dizer assim, um colapso energético que acabou afetando a população através de um racionamento. Inclusive, naquela época, algumas atividades noturnas chegaram a ser proibidas, as casas tiveram que trocar as lâmpadas, colocar lâmpadas que consumiam menos, e uma série de medidas foram tomadas para evitar um colapso de energia ali naquele período. A grande questão é que a matriz energética do Brasil ela é muito pautada na energia hidrelétrica, ou seja, que utiliza a força das águas. De fato, o Brasil tem um grande potencial para essa geração. Nós somos um país grande, nós possuímos um grande volume de água. A propósito, o Brasil tem cerca de 12% da água doce do planeta. Nossos rios têm um grande potencial hidrelétrico porque, no geral, são rios de planaltos. Então, historicamente, o nosso país optou pela sua matriz energética pautada nas hidrelétricas. Um outro ponto é que o nível dos rios brasileiros, eles se alteram ao longo do ano. Isso porque a parte das nossas bacias hidrográficas, dos nossos rios, possuem um volume maior durante o período do verão, quando ocorre a principal quantidade de chuva na maioria das regiões brasileiras e, consequentemente, o aumento da vazão desses rios. E qual é a relação com o risco de apagão com esse volume de cheias que ocorre durante o verão no Brasil? O segundo semestre do nosso país ele é marcado pela seca, principalmente aí nas regiões centro-oeste, na região sudeste, na região sul do país, em trechos da região sul, e o que obviamente acaba provocando a redução do nível dos reservatórios. Você deve lembrar que em 2014, 2015, São Paulo chegou a utilizar o nível considerado o nível morto dos reservatórios, ou seja, uma reserva por conta do baixo volume de água naquele momento. E aí, nesse segundo semestre, sempre ocorre normalmente aí a redução do nível dos reservatórios. Inclusive, uma das alternativas que foram colocadas aí pra gente foi alterar a bandeira da energia. Como assim? Nós estamos aí vivenciando uma bandeira vermelha, onde as contas ficam relativamente mais caras. Isso tem a ver com o acionamento de usinas termoelétricas. Então perceba comigo, a usina hidrelétrica ela é uma usina que utiliza ali a própria força da água. Já uma usina termoelétrica é literalmente uma indústria, ela vai queimar combustível para produzir energia elétrica e, consequentemente, isso acaba aumentando o valor para o consumidor final. Um outro ponto que podemos também esclarecer é essa série de seca histórica, ela vem acontecendo aí, aumentando gradativamente ao longo dos anos. E qual seria geograficamente a explicação para a redução dos níveis de chuva e, consequentemente, implicando na redução do nível dos reservatórios? Eu poderia citar três consequências para essa escassez de chuva ou para essa redução no nível de chuva. A primeira delas é um fenômeno que se iniciou ali no finalzinho de 2020, que nós chamamos de Laninha. Você já ouviu falar do El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Pacífico, só que no final do ano de 2020 nós tivemos ali indícios que estaríamos entrando no Laninha, que ocorre a partir do resfriamento das águas superficiais ali na costa do Pacífico Equatorial. O fato é que o Laninha ele acaba interferindo na circulação atmosférica e acaba provocando na região centro-sul do Brasil
uma maior escassez de chuva. Isso também acaba explicando o baixo nível dos reservatórios. Um outro ponto que poderíamos também colocar nessa conta da escassez de chuva nos últimos anos são as mudanças climáticas. Hoje muito se fala sobre o aquecimento global e que isso acabaria implicando em secas extremas em alguns lugares, em tempestades e chuvas fortes em outras. Então isso poderia acabar transformando a realidade climática de alguns lugares. Vale lembrar que o debate acerca do aquecimento global, ele se faz a respeito da queima dos combustíveis fósseis, que também são fontes de energia, só que nesse caso, diferente das energias hidrelétricas, né, das usinas hidrelétricas que utilizam ali uma fonte renovável, que é a água, a queima de combustível fóssil utiliza uma fonte de energia não renovável e, consequentemente, extremamente poluente. O terceiro ponto que poderíamos aí associar com essa crise energética que é provocada pela crise no abastecimento do nível dos reservatórios, está relacionado com o aumento do desmatamento na Amazônia. Você deve ter acompanhado aí notícias nos últimos anos, sobretudo aí nos últimos 2, 3 anos, que apontam por um aumento do desmatamento naquela região. E agora você se pergunta, qual é a relação entre o aumento do desmatamento e a diminuição de chuvas nessa parte aí centro-sul do Brasil, onde ficam a maior parte das hidrelétricas? A grande questão é que a Amazônia ela funciona como um grande dispersor de chuva. São os chamados rios voadores. Isso porque elas absorvem ali os ventos úmidos que vêm do Oceano Atlântico, que chovem ali em cima da Amazônia, mas as árvores elas absorvem pelas suas raízes e transpiram através das suas folhas, né, a evapotranspiração, e envia novamente essa água aí turbinada para a atmosfera. E esse vapor que é enviado novamente para a Amazônia, ele acaba chegando na região central do Brasil e é responsável ali por parte das chuvas naquela região. E aí, consequentemente, com o aumento do desmatamento, você tem a diminuição dessa umidade que é jogada pela Amazônia, os chamados rios voadores. E como esse tema poderia cair no Enem? Não é novidade para ninguém que o tema impactos ambientais é um dos temas mais cobrados e recorrentes aí na prova de ciências humanas. Então você entender essa relação entre fontes de energias renováveis, não renováveis, os impactos ambientais provocados aí pela construção de uma hidrelétrica, tanto ambientais quanto sociais, pelo represamento das águas e principalmente quais as alternativas à frente aí para evitar um possível colapso energético. Eu já vou citar aqui as principais alternativas aí, é o investimento em novas fontes de energia limpa e algumas energias que eram chamadas de alternativa, como é o caso da energia eólica, que o Brasil aí já tem um grande avanço, sobretudo a região Nordeste, a própria energia solar. Hoje já se fala na instalação de energia eólica offshore, ou seja, fora do continente. Imagina aquelas torres eólicas no mar, talvez esse seja o grande futuro. E alguns outros projetos experimentais, como por exemplo o que está sendo desenvolvido lá no porto de Pecém, no Ceará, através da geração de energia, através da onda do mar, a energia ondomotriz. Então esse seria um caminho, você entender as causas dessa problemática, as consequências e, sobretudo, as soluções para esse problema. E aí, gostaram da aula? Esse aqui é o Vai Cair no Enem e eu sou o professor Rocha, Geografia para a Vida. Valeu!